Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Querido Deus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, meu Senhor, Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Senhor. Bendito sejas tu, Pai, louvado seja teu santo nome, por todas as criaturas, para todo sempre, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, aprendendo de Ti, nos comunicando contigo, Senhor, lendo a Tua palavra e ouvindo de Ti, Senhor. Clamo a Ti, Senhor, nessa noite, que o Senhor derrame, Pai, a Sua palavra em nossos corações, que o Teu Espírito fale ao nosso espírito, Pai. Nos traga o entendimento, nos traga sabedoria, nos traga, Pai, aquilo que precisamos em nossos corações, para estarmos ligados a Ti, para sabermos como andar por este mundo, Senhor, permanecendo as Tuas leis, Senhor, e a Tua vontade sobre todas as coisas. Que essa palavra, Senhor, de hoje enche os nossos corações, nos traga alegria, sabedoria, esperança, e que o Teu Espírito, Pai, preencha cada espaço no nosso coração, que não haja vazio, Senhor, que esteja tudo preenchido pelo Teu Espírito, que estejamos todos guardados e protegidos sob o Teu manto sagrado, Pai, revestidos com a Tua armadura celestial, Senhor, e que Teu Espírito fale ao nosso coração hoje, que a Tua palavra nos transforme, nos guie e nos ilumine, hoje e todo sempre, em nome de Jesus. Amém. A mulher cananeia. E levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e de Sidom, e entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E a mulher era grega, Cirofenícia, de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: Deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse: Por essa palavra vai. O demônio já saiu da tua filha. Aleluia. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. Aí vem a cura de um surdo e gago, lá em Decápolis. E ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. E tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se lhe abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. Aleluia. E ordenou-lhes que a ninguém o dissessem, mas quanto mais lhe proibiam, tanto mais o divulgavam. Aleluia. E admirando-se sobremaneira, diziam: Tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar aos mudos. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. O verso, aqui no verso 24 já diz, né, que ele foi lá para as bandas do norte, né, lá para a Fenícia. E não queria que ninguém soubesse, né? Não queria que ninguém soubesse que ele estava lá. Jesus não conseguia se esconder. E hoje ele também não se esconde, mas muitos se escondem dele, né? Essa que é a verdade. Mas aí, prosseguindo, no verso 27, mas Jesus disse:
Deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançarem aos cachorrinhos. Essa palavra filhos aí se refere a quem? A Israel. A Israel, gente. E Jesus, ele aqui, ele está enfatizando que é primeiramente, é primazia agir em prol de Israel, que era chamado de, que ele chama aqui de filhos, né? E aí, lá em Êxodo, como é que a gente sabe que é lá, que isso aqui, esses filhos, está lá em Êxodo? Êxodo, depois, se vocês quiserem anotar e ver lá, Êxodo capítulo 4, verso 22. Quando Moisés volta ao Egito, né, para fazer aquilo que Deus estava mandando, lá em Êxodo diz assim: Então dirás a Faraó, assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. É por isso, gente, que eu amo tanto e onde eu vou, eu aprego que tem que orar por Israel. Israel é a menina dos olhos de Deus. E Jesus segue a missão de servo. E aí eu pediria a um de vocês para ler Isaías, que está lá no livro de Isaías, capítulo 49, verso 6. O que é que diz lá? Eu pediria a vocês. Quem encontrar primeiro pode ler. Isaías 49, verso 6. O que é que diz lá, hein? Isaías Isaías 49, capítulo 49, verso 6, James. 49, verso 6. Só o 6? É, só o 6 mesmo. Só o verso 6. Ele Que ele, diz. como servo, aí para caracterizar a figura de Jesus como servo. Diga. Isso. Ele diz: Você fará mais que restaurar o povo de Israel para mim. Eu o farei luz para os gentios, e você levará a minha salvação aos confins da terra. Aleluia. Aleluia. Na minha versão, James, diz assim: E disse mais: Pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, que é Israel, né? E tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação, até as extremidades da terra. Vejam bem, meus irmãozinhos, e para você também, Lucia, como Deus ama Israel, mas ele ama os gentios também. E a salvação aqui está muito clara que 700 anos antes de Jesus chegar à terra, o profeta Isaías já previu Jesus vindo como servo para Israel, mas também sendo luz para os gentios, né? Então, isso é tremendo, é tremendo. E aí, prosseguindo aqui na mulher cananeia, no verso 29, diz assim: Então ele disse: Por essa palavra vai, e o demônio já saiu da tua filha. Aliás, não, volta aqui para o 28, ela diz assim: Ela, porém, respondeu e disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos, ou seja, os gentios, comem debaixo da mesa as migalhas do povo de Israel. Nós, gentios, comemos nós recebemos também por tabela a bênção. A mulher ali, ela compreende que Jesus veio em primazia para Israel, mas pela sabedoria, ela respondeu com sabedoria, com perseverança, com fé, né? Que esses gentios, nós receberemos as bênçãos, ela recebia naquela época, como hoje recebemos já, as bênçãos, indiretamente, essas bênçãos que era para Israel, que era para os filhos, nós também somos abençoados enquanto gentios, né? Então, assim, aí é que vem o verso 29, quando ela diz, por essa palavra, ele diz, vai, demônio. E a mulher, quando chegou lá, a filha já estava deitada sem o demônio. Ou seja, aqui o milagre acontece à distância. Então, o que que Jesus veio ali para Israel? Estava no meio, mas ele veio para a Lucinha, que está aqui em Fortaleza. Ele veio para o Samuel, que está em Orlando. Ele veio para o James, na Austrália. Para seu Mário, em São Paulo. Então, assim, é a distância. É a distância, não precisa estar ali no meio, não. Mas a distância ele cura, gente.
Então, sobre a mulher fenícia, é isso que eu tinha a dizer. Aí depois a gente vê mais alguma coisa. Bacana, dona Lucinha. Sabe que essa última frase que a senhora falou, eu estava conversando com as minhas filhas agora. Elas vieram do cinema, elas foram assistir um desenho muito bacana, um filme que eu quero ir assistir. Eu queria assistir com elas, na verdade, nós tínhamos planejado de assistir, eu, minha esposa e as duas, chama King of the Kings, o Rei dos Reis. É uma animação que fala da história de Jesus. É da mesma produtora do Chosen. E está no cinema aqui, até essa semana. E nós íamos assistir hoje, mas infelizmente minha esposa teve que trabalhar e aí não foi possível. Eu mandei as meninas. Elas foram e elas amaram o filme, adoraram o filme, bem bonitinho. E aí a gente estava conversando no carro agora, que estava voltando com elas, e elas estavam falando assim, mas papai, o Deus são vários, é um Deus, ela falou assim, duplicado, multiplicado. Aí eu falei, não, filha, é um Deus, é o mesmo Deus, só que ele é tão poderoso que ele é capaz de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Que foi exatamente o que a senhora comentou aí agora, né? Então isso me fez lembrar aqui. É, E essa palavra também é maravilhosa, né? Porque uma curiosidade aqui é que essa mulher, a origem dela era de origem grega. E os gregos eram uma civilização que, por cultura, por tradição, eles panteísta. politeístas, exatamente, eles acreditavam em vários deuses. É Atena, é o deus do sol, o deus da lua, o deus da guerra, Então, para eles, são vários deuses, né? Exatamente o que o nosso Deus abomina, porque ele diz na sua palavra: não existem outros deuses. Eu sou o único. Eu sou único. Não adorem outros deuses além de mim. E é por isso que essa mulher, advinda dessa cultura, ela estava em segundo plano. Ela, de fato, não era merecedora ali, naquele momento, né? Mas a humildade dela e a fé dela permitiu que ela fosse ouvida e que o milagre acontecesse, que a cura acontecesse para a filha dela. Então, isso nos traz também uma mensagem que não importa, assim, não é porque nós merecemos, é pela misericórdia dele, é pelo amor que ele tem por nós. E mesmo que aquela mulher não tenha sido descendente de Abraão, que foi o povo escolhido por Deus de fato, né? Não importa. Deus, ele se compadece de nós. Então, não importa o que nós tenhamos feito no passado, não importa o que é que nós tenhamos acreditado, o que nós tenhamos aprendido, não importa. O que importa é o nosso coração, estar humilde e estar submisso ao nosso Senhor, com o entendimento de que Ele, de fato, é o Deus Todo-Poderoso, que o nosso Senhor Jesus é o Filho de Deus, que veio para nos salvar, nos resgatar e prova isso em milhares de maneiras, e até hoje vem fazendo isso por nós, né? E basta isso. Essa mulher simplesmente reconheceu, acreditou e se humilhou. Porque mesmo Jesus dizendo para ela, tratando ela como cachorro, veja, Jesus trata ela como um cachorro. E cachorro, hoje, na nossa sociedade,
É diferente de cachorro naquela época. Na nossa sociedade, tem cachorro que é criado que nem criança, que nem filho. Naquela época, um cachorro era um animal qualquer. Era indigno de qualquer tipo de carinho, pois ela não deixou se abalar com aquelas palavras duras de Jesus. E quando ela coloca o seu orgulho de lado e ela se humilha diante de Jesus, reconhece a sua força, o seu poder, a sua identidade e clama por ele, ele prontamente a atende. Ele não a fez esperar. Ele a atendeu de imediato. Ele nem foi lá. De onde ele estava, ele fez o que deveria ser feito. E nós podemos ter essa certeza, todos nós, que não importa a nossa situação, não importa o que nós tenhamos feito, o quanto nós tenhamos errado, o quanto nós andamos enganados, se nós reconhecermos e nos aproximarmos de Deus, nos chegarmos até Ele, até Jesus, com humildade, com fé, Ele vai nos receber de braços abertos. Amém. Amém, Jesus. Amém. Desse jeito. É assim mesmo. Amém. Glória a Deus. É o que fala no meu coração hoje, aqui esse pedaço aqui. É muito rico esse pequeno texto, né, dessa mulher cananeia nos ensina muita coisa, né? Nos ensina, nos mostra o amor de Jesus assim de uma forma tremenda, né? E que a humildade é tudo, a humildade, a perseverança, a fé em Jesus é que move, é que derruba as nossas muralhas. É, que mais? Seu Mário, coitado do bichinho, a Fê foi tirar a câmera, tá mudo. E o pai devia estar participando da cama agora, se fosse, Seu hein? Mário, a cara dele é humildade, né? Ele Não, eu gosta de estou ouvindo vocês, gente. Eu estou ver. ouvindo. E Hum, estou aqui querendo falar, mas, sabe, que melhor humilde. ouvir, né? Mas eu É. quero lembrar vocês que nosso Deus, ele é um Deus de todos, né? Ele veio para os seus não receberam, mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. E nós vemos ali um exemplo daquele, daquele homem que era meu Deus, fugiu da memória, que tinha o seu empregado lá, e estava doente, há muito tempo servia ele, estava doente, ele foi ao encontro de Jesus, falou, Centurião, Senhor, o é o centurião, centurião, né? exatamente, ele falou, olha, eu não sou digno que entreis em minha casa, mas o Senhor mandar uma palavra, meu servo será curado. Nosso Senhor Jesus Cristo viu e falou, nunca vi tal fé em Israel. Para você ver, amados, que não sei se era a época, né, que Jesus passou, mas as pessoas que creem em Deus, creem realmente em Deus. E creem assim sabe, impressionar os demais. Então, Deus falou para ele, ó, seja feito conforme a tua vontade. E ele chegou na casa dele, o servo dele estava curado, e ele perguntou que hora foi que aconteceu isso. Que ele se sentiu melhor. E meu servo falou exatamente a hora que ele estava falando com Jesus. Então, meus amados, não desanime. Deposite sua confiança em Deus, seja qual for a situação, seja qual for o problema, Deus está sempre pronto, pela fé, e resolver qualquer situação, principalmente o impossível.
o impossível. Ele é o Deus do impossível. Amém? Me chama a Amém. atenção aqui nesse trecho aqui também, é que diferente do que aconteceu com o centurião, Jesus usou de forma pejorativa, né? Porque, de certa forma, a mulher poderia ter ficado irritada, né, com o que Jesus falou para ela, né? E a comparou com um cachorrinho, né? Então ela teve que lidar com o ego dela para não cair na ira, né? Ela teve que continuar prostrada, né? Reconhecendo o poder de Deus, né? Reconhecendo o poder de Jesus ali. E é o que a dona Lucinha falou, né? Na questão da humildade, né? Andando com humildade, continuando andando na humildade, mesmo você não sendo um merecedor, mas, né, prostrado ali, né? Pedindo, né? Reconhecendo o poder de Deus, a grandeza de Deus, né? É, e eu acho que é Falar um em grande. cachorrinho, falar em cachorrinho, eu não posso esquecer que o primeiro milagre que eu recorri a Deus, eu não esqueço nunca. Eu era novo convertido, estava ajudando a construir lá a igreja e eu fui na casa do irmão buscar um ferro lá. E quando lá cheguei, tinha um cachorrinho. O cachorrinho, ele só tinha movimento nas patas dianteiras. Ele se arrastava. E um outro cachorrinho judiava dele, sabe? E eu fiquei olhando aquilo e me compadeci daquele animal. Eu falei, meu coração, falei com Deus assim, falei, ah, Senhor, o ser humano, quando ele está numa situação dessa, paralítica, ele tem uma muleta, ele tem uma cadeira de roda, ele pode se movimentar. Na pior das hipóteses, ele tem uma muleta, pai. Mas esse cãozinho nada tem. Aquele outro judiando dele, pai. Aí eu falei com Deus assim, eu falei, ah, Senhor, se o Senhor for realmente comigo, como o Senhor disse que é na sua palavra, eu te peço em nome do teu Filho, Jesus Cristo, restaura a saúde desse cãozinho, pai. Restaura, Senhor. Compadece dele, pai. Em nome de Jesus eu te peço. A dona da casa, ela estava lavando roupa no tanque. E ela viu que eu, por um momento, eu estava orando. Ela viu orando pelo cachorro. Ela viu. Você, irmão, vocês não acreditam. Horas depois, não foi nem no dia seguinte, horas depois, ela viu o cachorro andando normalmente. Tanto é que no, no primeiro culto da semana, que não sei que dia foi que aconteceu isso, não sei se foi na segunda, na terça, eu sei que no culto de quinta-feira a mulher apareceu lá na igreja e pediu uma oportunidade no pastor e contou o milagre que tinha acontecido. Mas eu chorei tanto. Nossa, eu falei, meu Deus do céu. Para você ver que Deus ouve as nossas orações, amado. Quando nós estamos em Cristo Jesus, quando nós nos compadecemos de alguém, de alguma coisa, e a gente intercede, Deus nos ouve. Esse foi o primeiro milagre que eu presenciei da parte de Deus na minha vida. Dali em diante, eu comecei a exercitar minha fé. Se eu vou contar aqui o que Deus já fez. É. Mas está aí, amados, para vocês verem que tudo é possível ao que crê. A oração do justo muito pode os seus efeitos. Pode ter certeza disso. Eu não sei se eu já contei esse milagre para vocês, mas estou contando novamente, porque a mulher foi comparada com um cão, né? Com um animal.
Mas Deus é Deus de todos, como eu já disse. É o Deus de todos. Só há um Deus. Infelizmente, nem todos têm Ele como Deus. Mas vai chegar o dia, a hora em que todos vão ver. Todos vão ver Ele descer das alturas para buscar os seus. Amém? Amém. Glória a Deus, hein? Essa eu não sabia, não. Aleluia. Talvez no dia que eu contei aí, não sei se eu contei, você não estava. É, Mas está não. aí uma prova de que Deus faz. Eu não Deus conhecia também opera. não, viu, Somália? Por isso que a gente não pode faltar, viu? Pois é. Aí. Maravilha. Meu Deus. O nome da mulher é Paula. Esqueço o nome dela. Ela entrou na igreja lá e contou para todo mundo ouvir. Olha o seu Mário. Aquele homem ali, ela nem falou meu nome. Ele falou, aquele homem ali, ó. Lá na minha casa ontem, viu meu cachorrinho se arrastando. E ele orou. Eu vi ele orando. E o cachorro, horas depois, estava andando. Estava andando como se nada tivesse acontecido. Ai, meu Deus. Eu comecei a chorar. Eu desabei na igreja. Desabei. Pensa, né? Que poder de Deus, né? Que Deus faz Bom, e nos usa, né? E usou o Senhor, tem usado o Senhor grandemente. Maravilha. Ontem teve uma pessoa que falou para mim que todas as religiões são do mesmo Deus. Falei, saber se eu respondia, se eu ficava quieto, né? como é, Fábio, como é? Não ouvi bem. Uma pessoa disse que todas as religiões têm o mesmo Deus, é isso? Meu Deus, né? Isso mesmo. Aí eu, eu olhei, né? Pensei, e agora, né? Uhum. Ah, não. Bem, mas não é isso que Jesus falou, né? Aliás, É, Jesus falou que teríamos falsos deuses, né? E falsos profetas, né? E tomasse cuidado com isso, né? A gente pudesse realmente reconhecer a grandeza de Deus, né? Quem é Deus, né? Quem é o verdadeiro Deus, né? Pudesse realmente ter um entendimento do poder de Deus, Jesus Cristo, né? é. Nesse segundo texto aqui, gente, ou nessa segunda parte aqui, a cura do surdo e do gago, né? Terminou, Fábio, a sua fala? Terminou? Falei, terminei. É, a cura de um surdo e gago, né? Ele saiu lá da Fenícia, foi para Galiléia, voltou ali para Galiléia. E aí foi que trouxeram esse rapaz surdo, né? Que falava dificilmente, exatamente por ser surdo, né? E rogava-lhe que lhe impusesse as mãos. Aí ele saiu da multidão e foi, molhou, né? Cuspiu. Outros textos diz que ele, né? Ele cuspiu ali e fez uma laminha e pôs na língua do rapaz, né? Tocou na língua. E levantando-se os olhos ao céu, suspirou. É luta, gente. Esse termo aqui, suspirou. E disse, Éfata, abre-te. Esse suspirou aqui é, dá a entender, me sugere que houve luta aqui nessa oração. Então, assim, quantas vezes nós pelejamos, nós lutamos contra as forças opostas, porque isso aí, quando diz suspirou, é porque a enfermidade que estava nesse moço, né, provinha de coisas espirituais, Então, Jesus suspirou. Ele lutou contra as forças do inimigo aqui, pedindo, dizendo: abre-te, abre-te, abre-te. Ele fez a parte dele, da medicina dele,
a medicina, né, a laminha, tocou a língua do rapaz, mas ele elevou os olhos ao céu e suspirando disse, ave. Ou seja, ali ele estava na condição humana quando ele fez a laminha e tocou a língua do rapaz e ao mesmo tempo divina, mas se dirigindo ao Pai, suspirando. Ele levantou os olhos aos céus, suspirando, disse, abre-te. O suspirar aqui sugere luta, é luta. Muitas vezes nossas guerras têm que ter muita luta, tem que ter muitas lutas. As guerras espirituais, o mundo espiritual, ele é real e muitas vezes a gente são lutas, é o jejum, é a oração, é o clamor, é a súplica, é a deprecação, como a deprecação é um clamor assim. Ai, meu Deus do céu, eu não aguento mais essa luta. Então, assim, você suspira dizendo, Senhor, a luta está grande, mas em ti eu sou mais que vencedor. Então, é isso aqui que sugere para mim nesse verso. E no 36 só são duas observações, né? Essa é uma do suspirar, e no 36 diz: E ordenou-lhes que a ninguém o dissesse, mas quanto mais lhe proibia, mais o divulgava. Por que que Jesus dizia que eles não dissessem? Porque Jesus não queria ser visto como um curandeiro qualquer, como um médium, alguém um mago que faz lá as suas maracutaias e cura. Não, Jesus não queria ser visto dessa forma. Ele queria ser visto como Jesus que veio para salvar. E salvar de quê? Das prisões espirituais, das prisões emocionais e as físicas também, como ele demonstrou aqui na cura desse cego, ou desse surdo, desse moço surdo. E mais ou menos gago, né? Porque diz que ele falava mal, devido não ouvir, né? Então, só são essas duas observações aqui nesse texto que eu tenho, né? E tudo pela fé, né? E aí Jesus também, eu entendo assim, quando Jesus fez essa laminha e tocou-las, ele estava dizendo ali, olha, use a medicina também, use a medicina também, porque muita gente, eu não sei se já aconteceu com vocês, eles dizem, não, eu não vou para médico não, Jesus cura. Eu não preciso de médico não, não preciso de psicólogo, eu não preciso disso, eu não preciso daquilo. Jesus cura. Sim, ele cura, nós temos que ter a fé, ele cura. Mas por que que ele instituiu a medicina? E aqui ele já dá um exemplo, né? Tem a parte física da coisa também. A parte natural, que era fazer, ele podia ter dito só assim, ter olhado para o céu, ter dito, abre-te, pronto, como ele fez muitas vezes, como ele tirou o demônio, expulsou o demônio dessa filha, dessa cananeia, à distância. Ele não precisou estar lá para expulsar, não, não. Mas aqui ele fez a laminha e tocou a língua. Então, vamos deixar também de muitos preconceitos que a gente tem. Não, eu não vou a médico, porque tem muita gente, eu conheço. Não, Jesus cura, não precisa de médico, não. Ele é o médico dos médicos, sim, mas nós precisamos também de médicos. Há ocasiões que nós precisamos para a nossa cura física, por que não, né? Então, assim, a gente tem que parar com muito preconceito que a gente tem, é isso. Engraçado a senhora ter falado da questão do suspiro, né? Que Jesus ali estava numa batalha, né? Uma batalha espiritual ali na oração dele, né? Pedindo a Deus para que curasse esse rapaz aqui, questão do suspiro e as maravilhas que Deus, né, vem fazendo na nossa vida quando a gente realmente tem uma súplica sincera, né? E um encontro sincero com Deus, né? Eu estava comentando agora há pouco, né, sobre a questão dos múltiplos deuses, né? Dos múltiplos deuses. Muitas religiões têm o mesmo Deus, né? Isso é uma questão engraçada, né? Porque eu lembro há um tempo atrás alguém falando que o evangélico ele é muito chato, que ele acha que só o Deus dele é o Deus de verdade, né? Isso é uma questão que de vez em quando fica me rondando, né? Na cabeça de boa, lidar com essa questão, né? Num ambiente onde você tem, né?
né, pagãos, você tem pessoas que têm crenças em múltiplos deuses, em múltiplos, né? E assim, como você aceitar que não, não, são vários deuses mesmo, né? Tá tudo certo, né? Como a gente estava falando agora há pouco, James comentou, né? Não, são vários deuses que estão em vários lugares, né? E eles estão se ajudando, né? Um dia o pastor falou assim, é como se tivesse uma reunião por mês, onde os deuses se conversar. E aí, o que que você viu, né? Pô, e aí, como é que você tá, né? Como se expulsasse, né? Tivesse uma reunião ali para fazer um relatório geral, né? Como é que tá o mundo, né? Ei, né, os que você tem cuidado aí do teu lado, como é que tá, né? Não, não, desse lado aqui tá isso, se eles tivesse aquele, para poder dar, né, sequência, né, e e como as pessoas têm, assim, a capacidade mental e emocional de criar o próprio Deus dela, né? E acho que até o Paulo comentou sobre isso uma vez, que ele chegou num evento, num lugar e Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe e tal, né? Ele estava falando sobre essa questão e a pessoa falou assim: Ah, não, eu não acredito que Deus é dessa forma, né? Ué, mas a palavra diz e tal, né? Não, não, mas o meu Deus não. Ah, você criou um Deus para você? Tal, né? A pessoa, né? Porque a pessoa tem a necessidade de encaixar. Porque às vezes a palavra ela restringe a pessoa, né? A palavra, de certa forma, ela confronta a gente, né? E isso faz com que a gente desenvolva e aprenda também, né? Mas tem certas pessoas que às vezes ela não tem resistência de olhar a palavra e lidar com aquele confronto. Então ela cria um Deus para ela, né? Um Deus que aceita ela do jeito que ela quer ser, né? Então ela não olha para a palavra de Deus, por exemplo, ou para, né, e consegue entender que ela precisa ser curada também, né? Determinados pensamentos, determinadas formas de agir, né, precisam ser modificados, né? Como integridade, como né, malícia, inveja. Né? Às vezes a pessoa, né, uma pequena mentirinha, não, é só uma mentirinha branca, né? Então, assim, a pessoa ela não consegue. Então, ela cria um Deus que consegue, que consegue aceitar ela do jeito que ela é. Né? E, e aí foi engraçado, porque aí o Paulo estava comentando que na hora que ele foi embora, ele passou por cada um e falou: Ó, fica com Deus, né? Fica com Deus, fica com... E essa pessoa ele pulou. Né? E aí, quando ele virou para ir embora, a pessoa disse, "Ah, você não vai falar, né, para eu ficar com Deus?" Eu falei, "Ah, não posso. Se você já criou Deus é porque você é Deus, né? Então como é que eu vou falar para você ficar com Deus se você já é Deus, né?" Então tá bom, fica com você, né? Ela brincou com a pessoa. Mas fica com você, né? A pessoa ficou olhando assim. É necessário que a gente tenha compreensão, né? De que a gente é muito pequeno, né? Para querer criar o nosso próprio Deus, né? Deus, ele é algo muito maior, né? É que a gente tem que buscá-lo, né? E não criá-lo, né? E aí, quando a gente olha e fala, o evangélico, ele é chato porque só o Deus dele é único, né? É verdadeiro, né? Eu acho que é engraçado porque a gente vem e volta lá na questão do sincretismo, né? Que acho que o Salles trouxe muito, né? Que é na aceitação de que vale tudo. Outro dia teve uma pessoa que falou para mim, na dificuldade vale tudo. Eu falei, olha, é perigoso, né? Porque na dificuldade a gente se prostra, né, a entidades que a gente não deveria se prostrar, né? Isso é muito perigoso, né? E isso me mostra, não uma maldade, sabe? Mas uma ignorância espiritual, né? Uma ignorância espiritual, onde a pessoa ela caminha sem saber, sem olhar para o manual, né? Sem olhar realmente para o manual, como funcionam as coisas, né? Ela vai caminhando conforme, né? E a pessoa vai recebendo bênçãos de entidades, né? Porque o demônio também faz isso, né? Ele opera, né, nas pessoas para que confunda as pessoas, né? Então as pessoas às vezes ela acha que ela está recebendo uma bênção e nem é de Deus, né? Um dia eu estava falando de um filme que é, porque é do bem ou é de Deus, né? Assim, nem tudo que é bem, nem tudo que é do bem, que é bem, é bom, vem de Deus às vezes, né? Às vezes a gente pode receber alguma coisa boa que não vem de Deus, né? Então, assim, não é que vale tudo, né? Tem que saber realmente, né, ter discernimento.
que vem de Deus e aonde procurá-lo, né? E eu acho que vem a calhar com essa questão aí das. Ah, toda religião é do mesmo Deus, né? Toda religião tá valendo, né? Mas enfim, acho que desviou um pouquinho do texto aqui que a gente está falando. Eu acho que desviou, não. Eu acho que está dentro ali. Inclusive, se não me engano, a palavra de hoje, estou procurando aqui, o Provérbios de hoje. Deixa eu ver se eu acho aqui no versículo que Deus criou. Aqui, ó. Provérbios 16, versículo 4. O Senhor fez tudo com propósito, até mesmo o perverso, para o dia da calamidade. Ou seja, tudo que é bom, ou mal, ou ruim, tudo tem seu propósito. Muitas vezes nós não somos capazes de entender, né? Muitas coisas a gente vai entender ao longo dessa jornada, se nós estivermos dispostos a buscar, se Deus quiser nos revelar, e se a gente tiver coragem de encarar essa verdade, né? Que muitas vezes, assim como essa pessoa criou o Deus dela, às vezes a gente não está disposto a encarar aquilo que nos confronta, né? Mas realmente tem muitas coisas que nos dá prazer, que Não tinha estado aparentemente no elas mudo, acho são que ela tá boas. falando aí, não? Não, Desculpa, eu Deus. perguntei, James, Provérbio 16, o que esse do perverso? Versículo 4. Pronto, só isso. Anotei aqui. Depois eu vejo. Uhum. É, elas dão prazer, mas elas não são boas de fato, né? Realmente tem muitos disso, né? Muitas coisas que dá prazer ao homem, mas elas não são boas, não vêm de Deus de fato, né? Mas tem algo aqui no final do nosso capítulo 7 de Marcos, do nosso não, né? Que a gente está estudando aqui hoje, é o 37. Ele fala assim: estavam muito admirados e diziam repetidamente: tudo que ele faz é maravilhoso. Ele faz, ele até faz o surdo ouvir e o mudo falar. Mas é só essa frase aqui curtíssima que eu queria. Tudo que ele faz é maravilhoso, né? Então, meu Deus, né? Deus seja louvado, assim. Mesmo que nós não entendamos, tudo que ele faz é maravilhoso. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. James, essa história do perverso aí, Provérbios 16, 4, eu não sei se vocês lembram que um dia eu disse, meu Deus, por que que Deus cria o psicopata, né? Porque o psicopata, ele é desprovido da região, lá no cérebro dele não tem a região do sentimento. E por que que Deus cria uma pessoa assim? Porque ele é criado por Deus, né, também. Ele é criatura de Deus. Por quê? Aí está aqui a resposta, Provérbios 16, 4. Ele cria todo mundo, mas o fim das coisas, quem sabe é ele, né? Inclusive, né, ele diz aqui, né, tem uma anotação aqui sobre esse versículo aqui na minha Bíblia, Provérbios 16, 4, né? Mas é a nota de rodapé. 16,4 diz assim: até o ímpio para o dia do mal. Todas as coisas terão seu devido fim, e aqueles que praticam o mal sofrerão o devido castigo da parte de Deus. Esse texto ressalta que Deus lidará com os ímpios de modo justo. Deus não cria a iniquidade e nem motiva, né? Ele não cria o pecado, mas ele cria a pessoa, né?
Aí é só Deus, né? A gente vai ter essas explicações, né? Porque eu digo, meu Deus, como é que Deus cria uma pessoa, um psicopata que sai matando aí sem, né, sem o menor sentimento, ele mata e sai rindo, se divertindo com aquilo que ele fez. Mas foi Deus que criou, né? Então, e aí compete a nós não julgarmos é nada, porque tudo é criatura de Deus, né? É É. isso aí. A Lê o dona próximo Lucia aí leu. dos 5 e o 6. Só um minutinho, seu mano. 16, 4, 5, 6. Hã? Lê Oi? aí pra gente. Você tá com o provérbio aberto aí? Ah, o Provérbios ainda? Você Lê quer? o 4. Lê o 5 e o 6 também, dona Lucia. O Fábio, eu acho que eu estou ficando cada vez. Eu tenho a impressão que estou passando dos 15 mesmo. Meu ouvido já não está muito bom. Aí você quer que eu leia Tem os. aqui, ó. Tá Pronto, fácil aqui. 16, Ah, 5. pode ler, Dona. É, na minha versão, gente, tá assim: abominação, na minha, ó, na que eu tenho aqui. Abominação é para o Senhor todo altivo de coração, ainda que ele junte mão a mão, não ficará impune. E o 6 diz assim: pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Isso, Fábio. Isso. Pela É. misericórdia e pela verdade se expia a culpa. E pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. E olha aqui o 7. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até seus inimigos faz que tenham paz com ele. Eita, Jesus. Eita, Jeová. Dizendo que o Senhor Jesus Cristo continua de braços abertos para todos, né? Para todos, É, só esperando, né? é verdade. Seu Mário tá todo assanhado, tadinho. Tá com dor de cabeça, seu Mário? Não, só É, sinto a cabeça pesada só. eu entendo, eu sei o É, que é. a senhora leu Isaías 49, né? Leu o versículo lá. Foi. E eu, Isaías, e eu eu tava, para alguém ler, foi 49, e quando- 6. aí eu estava olhando aqui, Isaías 35 também fala, né? No versículo 4, dizei aos turbados de coração, esforçai-vos, não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus, ele virá e vos salvará. Então, os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão com os servos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo, e a terra se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de águas, e nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva. Oh, meu Deus! Erva com canas e juncos. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, passará para aquele os caminhos, até mesmo os loucos não errarão. Ali não haverá leão nem animal feroz, subirá a ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá tristeza e gemido. Então o profeta Isaías, ele já profetizava a respeito de Jesus, já falava do Messias. Isso é para a gente ficar sabendo que tudo, Deus já tinha um propósito em nossas vidas, e a salvação para os seus já estava declarada.
Eu vejo. Ontem eu fui, ontem eu fui visitar lá, passei na casa do meu cunhado e ele é meio ímpio, né? E ele estava falando da tecnologia avançada e tal. Eu falei para ele, você sabe que na Bíblia está escrito que haverá um tempo que o homem será transladado? Você sabe o que que é isso? Você está aqui e de repente você deseja estar no Japão, você vai aparecer lá? Ele falou, mas como assim? Eu falei, a Bíblia já profetizou isso, que o homem será transladado. O homem já foi transladado por Deus, né? Quando aquele profeta foi visitar o eunuco estava lendo o livro e não entendia. Eu, eu mesmo uma vez eu falei, sem saber disso, né? Porque em sonho, eu fui pregar no Japão, em sonho. Estava dormindo e eu sonhei que eu fui evangelizar uma pessoa lá no Japão. Será que eu não fui mesmo? Vai saber, né? Olha, a ciência ela está tão avançada que nós não podemos duvidar de nada, não. Porque quem imaginaria na época de Eliseu, na época de Isaías, que haveria carros que voavam? Eu poderia estar conversando com a senhora aí, vendo a senhora e conversando com a senhora aí no Ceará e com o Fábio, ao mesmo tempo com o Fábio e o James, o Fábio nos Estados Unidos e o James aí na Austrália. Quem imaginaria que nós chegaríamos a esse ponto, esse tempo, né? É inimaginável. Então nós não podemos duvidar de nada nessa terra, porque tudo vai acontecer. Aquilo que está profetizado aqui, que está escrito aqui na Bíblia, vai acontecer. Glória a Deus. Amém? Glórias. Amém. Ah, vamos. Às 8 da manhã. Já tá no mudo, dona Lucinha. Eu tava fazendo barulho no fundo. Essa questão aí que o seu Mário fala. Gente, eu vou falar rapidinho aqui, dar um pequeno testemunho sobre essa história do trasladado. Aconteceu comigo, não de insônia e pregar no outro canto, não. Uma discípula do meu pequeno grupo, ela estava viajando. Alguém aí de vocês, algum conhece aqui o Ceará, Sobral? É tudo mistério para vocês. Bom, ela estava vindo da Serra Grande, Tianguá, é uma serra imensa que tem aqui, chamada Serra Grande. Essa minha discípula vinha com o namorado, né, ele dirigindo e tudo mais. Isso era um sábado pela manhã, e eu dormindo na minha casa. Estava dormindo, nesse dia, eu acordo muito cedo, mas nesse dia Deus permitiu que eu dormisse até 8h30 para ele fazer o que ele fez. Isso aqui é um testemunho de trasladação. E eu até hoje eu não sei como é que isso aconteceu, mas seu Mário trouxe a explicação que está na Bíblia, né? O trasladado, eu vou pesquisar isso aí. Então, assim, o que que aconteceu? Ela disse que de repente já tinha descido a serra, já estava num terreno plano, já próximo à cidade de Sobral, uma cidade aqui ao norte do Ceará, já em terra bem plana, já tinha descido a serra, mas ela disse que a Maria Lúcia, apareceu na frente do carro dela, pedindo para parar o carro e ungir o carro. Ela disse que felizmente tinha óleo de unção. Ungiu, ela disse, mandou o namorado para, quando está acontecendo isso, e ele sem entender nada, mas ela fez. E de repente ela entrou no carro novamente. Eu apareci de novo. A Lucinha. Eu lá dormindo em paz. Na minha casa, na minha redinha. Estava dormindo até de rede. Que aqui no Ceará tem muita rede e eu gosto. E ela disse que eu apareci de novo pedindo que ela se auto-ungisse. Ela. E ela fez.
Ela disse que não deu 10 minutos, gente. Veio uma carreta assim, com todo que jogou o carro deles para a esquerda. A sorte que era plano. Jogou para a esquerda e um ônibus que vinha para a direita. Então, e eu lá em casa, inocente, sem saber. Isso foi num sábado pela manhã. Por volta de 7h30, eu acordei 8h30. Então, o que que acontece? Ela disse que ficou tão atabalhoada com aquilo, tão abirobada, como é um termo bem cearês aqui, abirobado, que disse que nem lembrou de ligar para mim quando chegou em casa. Quando chegou em casa. Então, assim, quando foi à noite, alguém da minha antiga igreja chegou lá, ela contou, ele disse, pois ligue para a Lucinha, ligue para a irmã Lucinha. Aí no domingo de manhã, ela disse que assim que acordou, ela ligou para mim e me contou isso. Até hoje eu estou por entender como é que isso acontece. Porque eu disse, que horas foi isso, Conceição? Ela disse, por volta de 7h30. Eu digo, eu acordei 8h30. Então, o Senhor trasladou meu espírito para dar um livramento grande a essa pessoa. Como isso aconteceu, gente, eu não sei, porque eu não sonhei, eu não senti nada, eu só soube depois no domingo seguinte. Então, isso é coisas de Deus, né? Nada comigo, Glória a Deus. tudo por ele. Glória a Tudo é... Deus. Então, assim, isso acontece, seu Mário. Acontece, né? Não, para mim não foi insônia, eu sonhei várias vezes assim também. Sonhei até na África e vai se concretizar, porque meus filhos são missionários lá, a filha que mora lá na Madeira e o meu genro, eles são missionários, né? Foram designados, vão a Moçambique. Final do ano eu devo ir a Portugal e é capaz, bem capaz de se concretizar um sonho que eu tive ó, há muito tempo atrás, na África. Né? Então, assim, Deus é quem faz. Não é nada sobre a gente, nada sobre a gente, nada. E se a gente não estiver combatendo, como o Fábio bem disse, eu até anotei, Fábio, aqui na minha Bíblia, que essa mulher, ela combateu o ego dela. Então, se a gente não tiver bem alicerçado, de se humilhar, de descer, de se colocar na posição de servo mesmo, como Jesus, de lavar os pés dos outros, de queimar no secreto, de acordar na madrugada para orar, ou qualquer hora do dia, mesmo lavando louça, se a gente não tiver muita intimidade com o Senhor, nada vai acontecer. Precisa queimar no secreto para poder aparecer em público. Essa que é a verdade. Então, tudo é para Ele, tudo é sobre Ele, nada sobre nós, nada, nada que a gente faça é sobre nós. De bem ou de experiências sobrenaturais, tudo vem dele, né, James? Tudo, tudo. Então, assim, como o Fábio disse, é combater o ego. Eita, Lucinha, Lucinha, deu um livramento, a irmã Conceição, nada, nada disso. Enquanto a gente não se baixa mesmo, chega rente ao chão mesmo, se senta ali aos pés da cruz, é uma coisa que eu gosto muito, mas isso é uma prática minha. Toda vida que eu chego lá na igreja, tem a cruz assim do lado, eu vou e me sento ali perto. E ali eu fico só eu e a cruz. A cruz é a simbologia, claro, né? Onde Jesus morreu, ali não está ele, não está nada, porque não é uma igreja, né? É uma igreja evangélica e tudo. Mas eu gosto de sentar ali e ficar relembrando ali tudo, tudo que ele viveu naquela cruz, sabe? Mas isso é uma simbologia só. Quando eu digo ficar aos pés da cruz, é lá de dentro, é a coisa de dentro para fora, né? É isso. Eita, que já Amém. são 8h06, 8h06, né? O que a senhora falou é muito importante, porque, desculpa, Denise, se você comentar alguma coisa, mas você falou da simbologia, porque a gente vê muitos cristãos, às vezes, que ele é apegado pelo ritual, né? Então ele tem lá, vai lá, ó, né, faz a oração do Pai Nosso, faz não sei o que e tal, não sei o quê. Ah, cumpri. Então estou protegido, então eu estou tendo relacionamento com Deus, né? Então eu fiz a minha comunhão, né? Na verdade, a nossa comunhão é essa humildade que a senhora falou aí, né? É se humilhar, é estar próximo dele, é falar dos problemas, né, é agradecer, né? Mas não é cumprir ritual, né? Não é cumprir uma sequência de atos, né? Falar, "Ah, não, então." E as pessoas se misturam um pouco, né? Eu acho que a relacionamento com Deus, comunhão com Deus é cumprir uma sequência de atitudes, de atos ali, né? E aí não consegue ter uma intimidade maior com Deus, né? Porque para se ter essa intimidade, realmente é preciso estar prostrado, né? Se humilhar, né? Se reconhecer que
a gente mesmo não consegue, né? Que precisa dele, né? Precisa dele. Seu Mário, onde é, o senhor sabe assim onde é que está, mas se não eu procuro no chat GPT o trasladamento de pessoas, fora Enoque, que foi mais Enoque, foi trasladado para o céu e Elias também, em carruagem de fogo. Mas eu digo assim, esse trasladado de uma região para outra, tem assim a referência bíblica, se não, pode deixar que eu vou ver aqui no chat GPT, porque até hoje eu não consegui entender essa experiência e eu queria ver à luz da Bíblia mesmo, ver na Bíblia isso. Tá? Depois eu mostro para a senhora, tá? Pois é, pronto, pode entrar no meu privado e eu vou procurar aqui no chat GPT. Pois é isso, gente. Então, 8 e 8. É, bom, Lucinha, que testemunho maravilhoso, né? Obrigado, viu? E Cada um tem o seu testemunho de encontro é, com Deus, né? Sabe qual foi a minha todos maior aqui. oração, James? Sabe qual foi a minha maior Ah, oração que fiz pela manhã e à noite eu tive a resposta? É, eu estava no período assim, isso foi em 95, tem tempo, né? Tem eras, tem décadas. E aí eu estava num período de profunda tribulação. Muito, muito, que eu disse assim, eu cheguei assim de manhã, me escorei na cômoda assim do quarto e disse, Senhor, eu estou precisando de 2 calças jeans para trabalhar. Minha oração foi essa, James, em casa antes de sair para trabalhar. Quando eu chego lá, 9h30, uma amiga me liga e diz, Ei, Lu, vem cá aqui no quarto andar, que era a copa lá da empresa. Lu, eu comprei uma calça jeans lá no Iguatemi, mas eu não experimentei lá e eu queria ver, qual é teu número? Eu disse, 42, Edmeia. Aí ela disse, pois tu quer experimentar? Porque eu não experimentei lá. Quando eu cheguei em casa, eu fui ver, não ficou legal em mim. Eu disse, opa, foi a primeira, James, 9h30 da manhã, porque eu olhei no relógio quando ela me ligou, eu lembro. Quando eu chego em casa à noite, aí da minha casa para casa da minha mãe tinha uma extensão telefônica. Eu puxei a extensão da casa da minha mãe para minha. E aí, aí minha mãe me ligou, ô, Lucinha, vem cá. Aí eu fui. Ô, Lucia, eu fui ali na casa da comadre Alveni e me lembrei de passar na OS Top e comprei uma calça para tu. E à noite eu tive as 2 calças que eu havia pedido. Então, quando eu dava esse testemunho nas igrejas, eu dizia, Senhor, aí eu brincando, eu dizia, eu só soubesse, eu tinha pedido, era 10. Olha, para vocês verem o detalhe de Deus. Nem foi uma e nem foram 3. Foram as 2 que eu pedi. Entendeu? aleluia, É isso. aleluia. Tá bom, falei demais hoje. Glória a Deus, dona Lucinha. Meu Deus do céu, maravilhoso. Obrigado, viu? Ora para nós aí que tá bom demais. Opa. Senhor nosso Deus, amado, tu és o nosso amado, a nossa Rosa de Saron. Oh, Jesus, a Rosa de Saron. Tu és o nosso Salvador, tu és o nosso Senhor. Nunca deixa, Senhor, a gente esquecer que tu és o nosso Senhor, Jesus. Que é tudo por ti, é tudo para ti, como diz aquele louvor. Como é bom gastar a vida para ti, Senhor. Estou gastando minha vida por ti, Senhor. Estamos gastando aqui a nossa vida por ti, Senhor. Obrigada, Pai, pelo privilégio de termos sido considerados os gentios cachorrinhos, os bichinhos de Jacó, mas pela tua misericórdia fomos enxertados como teus filhos, enxertados na videira que é Israel, Senhor. Oh, meu Deus, que grande privilégio, Senhor. Perdoa, Senhor, as nossas fraquezas, as nossas dúvidas, que às vezes pairam nas nossas cabeças, Senhor. Perdão, Senhor. Livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos das tentações, Senhor. Livra-nos do homem mal. Livra-nos, cobre-nos com teu sangue carmesim, Senhor. Livra-nos, Senhor, de toda a astúcia do inimigo, Senhor, as nossas famílias, livra os nossos filhos, nossos netos, Pai. Livra-nos, coloca-os no teu caminho, Senhor, que o maior título que temos é de servos, Pai.
Maior título do que esse não pode haver. Não há doutorado, não há mestrado, não há pós-doutorado. Não, 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 Senhor. O maior título que temos é de servo, como o apóstolo Pedro colocou lá numa das cartas dele. Apóstolo e servo do Senhor, o apóstolo Pedro que andou contigo e sobre quem tu tiveste, deste a oportunidade, Senhor, o privilégio de implantar a tua igreja na terra, Senhor. Oh, meu Deus, dá-nos um dia abençoado, dá-nos um dia de cura, Senhor, de cura espiritual, de cura emocional e de cura física. E especificamente eu peço cura para quem estiver enfermo e para o seu Mário, que está com essa enfermidade que não é dele, porque Jesus garantiu que já levava todas as nossas enfermidades sobre ele, Senhor. Então, sara o seu Mário. Passa o teu bálsamo de Gileade sobre a vida do seu Mário, Senhor, esse teu servo que tanto fala sobre a humildade, que tanto ama, Senhor, a tua palavra, que mesmo doente fez questão de ler o texto de Isaías, o texto lindo de Isaías, profeta messiânico, profeta que mais pregou sobre ti, Jesus, e cujo livro está hoje aposto na forma original no Museu de Israel, Senhor. Como é bom, Senhor, a gente saber dessas verdades, Senhor. Como é bom a arqueologia descobrir, Senhor, dia após dia, Senhor, a verdade bíblica, Senhor, a verdade da tua palavra, Senhor. E nós temos esse privilégio de, nesse momento, estarmos aqui reunidos, aprendendo um pouco mais de ti, Senhor, dia após dia. Muito obrigada, abençoa a todos, abençoa as nossas famílias, nossos filhos e netos. Em nome de Jesus, amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para que pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.